Meus amados, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Quero convidar você mais uma vez a nós meditar na palavra do Senhor. Vamos aprender, irmão, de Cristo, porque é bom, principalmente quando nós estamos chegando àquele dia. Que é aquele dia, o dia que, em qualquer momento, Jesus pode vir buscar a sua igreja. Estamos sempre preparados, levando a palavra aos nossos familiares para que venham entender e reconhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu quero trazer uma palavra hoje muito importante, irmão, para as nossas vidas. Para você que também ainda não fez a sua aliança com Cristo, que possa fazer enquanto há tempo. Vamos aprender, irmão, hoje uma leitura da palavra do Senhor. No livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 24, tem uma palavra, vamos ler, que diz assim: Porém agora, que é morta, por que jejuaria eu? Agora poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não volta para mim. Aí está. Que palavra é essa, irmão? O rei Davi, ele estava em sacrifício, em jejum e oração, em prol a sua filha, uma criança que nasceu da Batseba. Esta criança nasceu de Batseba, a mulher de Urias, a qual Davi cometeu um grande pecado, planejando a morte de Urias e ficando com a sua mulher Batseba. E nasceu esta criança. Mas Deus não permitiu que essa criança vivesse. Adoeceu a criança e Davi entrou em sacrifício, pedindo a Deus para que Deus tinha misericórdia da criança, mas Deus não atendeu o pedido de Davi. Porque Deus, irmão, não ouve oração de pecado. E então a criança morreu. Mas o que é mais importante dessa palavra foi quando ele disse: porventura farei eu voltá-la? Eu irei para ela. O que quer dizer, eu irei para ela, porque a criança com certeza é salva, né? E Davi também um dia ia morrer. E quando ele morresse, ele estaria junto da criança. Por isso que ele disse, eu irei para ela. Meus amados, uma pessoa de Cristo, quando ele morre, descansa, dorme no Senhor, no dia que ele receber a sua vitória, que for reinar eternamente com o Senhor Jesus Cristo, toda a memória que passou aqui na terra, ele não vai se lembrar de nada. É bom, por isso que é bom a gente estar sempre ativando os nossos familiares, para que venham entender o Evangelho, para que naquele grande dia todos recebam a vida eterna e estaremos juntos. Porque, irmão, se não todos tiverem a vida eterna, vai ficar aqui para o sofrimento, mas o salvo não vai lembrar de nenhum parente aqui na terra, porque é tirada toda a memória. Mas para o perdido, os que não vai ter a vida eterna, não vai ser tirado. Ele vai lembrar de tudo que fez e o que passou. Vai lembrar de parente, vai lembrar do parente que está no céu, vai ser mesmo, porque é sofrimento eterno. Por isso que é bom a gente estar sempre procurando entender o Evangelho de Cristo para que todos venham a receber a salvação. Vamos provar isso, irmão, lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 24, está dizendo assim: E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim
e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou tormentado nesta chama. Aí, irmãos, esta é uma prova de todos os que morrem, que não for achado no livro, o seu nome no livro da vida, que vai ser lançado no lago de sofrimento, vai passar por tudo isso, lembrando. Olha como ele lembrou dos seus irmãos. Vamos ver um pouco da leitura. Que está em chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bem em tua vida, e Lázaro somente mole agora, este consolado, e tu atormentado. Olha aí, irmãos, é tormento eterno. Por isso, irmão, os salvos não vai lembrar de ninguém aqui na terra. Por quê? Porque se for lembrar, uma comparação, se você for salvo e o seu filho não for, se você lembrar do seu filho no céu, vai haver sofrimento. Vai ter sofrimento. Mas a vida eterna não é para ter sofrimento. Não existe sofrimento. Vamos ver lá no livro de Apocalipse. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse 22 e o verso 3 está dizendo assim, vamos ler. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e dos seus servos o servirão. Aí nunca mais terás, maldade, lembranças das coisas da terra, maldição, não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento na Nova Jerusalém, que é onde iremos reinar para todos sempre. É por isso que não vai haver lembrança do passado no céu, porque não existe mais sofrimento. É paz e gozo eterno e sofrimento eterno para aqueles que não for achado o nome no livro da vida. Por isso que é bom a gente estar sempre lembrando, irmão, dessas coisas, para que a gente possamos entender, porque às vezes as pessoas acham que dizem, quando eu morrer, vamos estar juntos. Não é assim não, irmão. Tem que buscar o conhecimento da palavra na Bíblia, porque a Bíblia é o caminho que nos ensina a verdade. Se todos nós, irmão, procurar entender a verdade na Bíblia, nós encontrará paz e o caminho que nos conduz à vida eterna. Por isso é que nós devemos estar sempre ativando os nossos familiares para que venham entender, porque morreu sem Cristo, a Bíblia diz que morrer sem Cristo, perdido está. Então, se vamos procurar buscar a presença do Senhor, aceitar as suas palavras, guardar nos nossos corações e pôr em prática, para que nós não venhamos passar como passou aquele rico, que clamava com voz de tormento a Abraão. Mas a palavra ele não diz que Abraão disse para ele, não possam, quem está lá não pode passar para cá, e quem está cá não pode passar para lá, porque há um abismo entre um e o outro. Por isso, meus irmãos, vamos procurar buscar de Deus a nossa vida eterna. É isso que eu quero passar para você, que você venha entender e que vamos juntos procurar fazer a obra de Deus com sinceridade, pregar um verdadeiro evangelho, pregar um evangelho santo, porque a lei é santa, o evangelho é santo. E se você que prega o evangelho, você tem que viver do evangelho. Ou é viver
como é viver do Evangelho, é você ser da maneira que é o Evangelho santo, limpo. Que Deus te abençoe, te guarde e te dá mais e mais entendimento. Fica na paz, até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá.